Um pouquinho dessas conversas e dos bastidores lá dentro, por favor. Pegou fogo uma hora lá, né? Pegou. E foi justamente com a Simone Tebet que eu fui conversar. Assim que terminou, fui direto na direção dela e falei, candidata? Foi forte. Aí ela falou bem baixinho no meu ouvido, falou assim, Fabíola, eu preciso confessar que eu planejei isso. A Simone Tebet falou que planejou isso e ela falou assim, eu sabia que Jair Bolsonaro ia se descontrolar. Mas falou muito grave a postura do presidente dessa maneira, né? Perguntei a ela sobre isso e ela falou que foi tudo planejado, que realmente ela queria mostrar esse lado do presidente Jair Bolsonaro. No começo ela estava batendo mais no Bolsonaro e ela, segundo as pesquisas que o Toledo trouxe pra gente aqui e a própria avaliação do debate, ela se saiu bem. Segundo as pesquisas, ela foi quem aproveitou melhor o debate. Eu concordo com isso. Eu acho que ela e o Ciro aproveitaram melhor, o Lula meio que empata ali. O Bolsonaro é o grande perdedor do debate, justamente com o ataque que ele fez à jornalista Vera Magalhães, um ataque machista, misógino, desrespeitoso. E a Simone Tebet, apesar de não ter planejado o ataque do Bolsonaro, ela planejou um ataque ao próprio Bolsonaro. E esse erro dele a favoreceu. Ela e a Soraya Tronic se solidarizaram com a jornalista e o contestaram bastante. E você sabe que durante o debate as pessoas não conseguiram ouvir porque os microfones ficam desligados, mas ela falava para o presidente, respeite as mulheres, presidente, respeite as mulheres. E com o microfone aberto, ela falou, eu não tenho medo de você. Sim. Eu não tenho medo de você. Foi uma frase muito forte da Simone Tebet nesse debate, acho que marcou bastante isso. É claro que depois eu fiquei muito curiosa para saber a reação de Janja. A Janja, esposa do presidente Lula, estava na plateia, né, na pequena plateia que tinha ali, e ela sempre muito séria, durante todo o debate tinha poucas reações. Quando terminou, também me aproximei dela para saber o que ela tinha achado. Ela balançou a cabeça assim, eu falei assim, você não achou muito bom? Ela assim, mais ou menos. Eu falei assim, e a questão das mulheres? Ela falou assim, eu prefiro não falar, eu não vou opinar a respeito disso. Janja não quis se pronunciar a respeito do que ela achou do debate, mas disse que foi mais ou menos, não estava com uma cara assim de que estava muito satisfeita. Já o vice-presidente, né, o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, ele falou assim, foi forte, hein? Esse debate foi forte, pegou muito forte com o presidente Bolsonaro, a reação dele, e ele usou a frase, ele se descontrolou. Ele estava descontrolado, foi o que disse Geraldo Alckmin, disse para mim na saída do debate. Eu acho que esse foi o clima mais forte, né, Kennedy? Teve aquele embate inicial que todo mundo aguardava de Jair Bolsonaro com Lula, e aí as câmeras, elas acabou ficando um pouco contido, né? Ficou um pouco Depois contido. O Bolsonaro foi aumentando o tom, o Lula pediu um direito de resposta, ao final acabou conseguindo. Ele conseguiu um e Bolsonaro conseguiu um. Isso. Eles pediram, foram os que mais pediram. Os outros candidatos não pediram direito de resposta. Lula e Bolsonaro pediram a todo momento direito de resposta. E aí cada um conseguiu um, né? Porque foram muito atacados também por todos, né? Mas, no geral, eu acho que quem ganhou com esse debate foi o eleitor. Ele conseguiu ver ali o perfil de um pouco de cada um deles, né? Sim. Não, e o debate histórico, né? Primeiro debate da campanha presidencial de 2002 e com os candidatos que realmente estão no jogo participando. Porque no começo da semana houve um suspense ali. Bolsonaro quase que não veio, o Lula condicionou a presença o comparecimento do Bolsonaro e havia uma expectativa, inclusive teve uma mudança de troca de lugares ali, porque o clima estava pesado entre os dois e teve essa tensão mesmo. Acho que de uma maneira geral, Fabíola, a gente pode dizer Simone Tebet e Ciro na frente. Sim. Acho que a Simone Tebet, assim, era visível que eu acho que ela foi a melhor no debate, pelo menos na minha análise, e ela saiu muito satisfeita do debate. Ela conseguiu, até nas considerações finais, ela conseguiu deixar o recado dela, né? Muitos estavam falando também ali na saída que Lula, por exemplo, nas considerações finais, falou de Dilma Rousseff, que foi um assunto que não foi tão abordado, e ele quis levantar Dilma Rousseff. Que às vezes é alvo de críticas em relação a ele, né? E ele acabou ali colocando nas considerações finais. E Lula mais ou menos, como disse a Janja, né? Ela não saiu satisfeita. Ela não saiu satisfeita. Mas eu acho que para o eleitor foi bacana. Eu até estava conversando antes com o Fernando Mitre, né? Diretor aqui da TV Bandeirantes, e ele falando que foi um sonho, né? Realizar um debate como esse, porque ninguém esperava que pudesse acontecer. E talvez seja o único, né, o Kennedy? Talvez a gente tenha acompanhado aqui o único debate de primeiro turno entre todos os candidatos, e eu acho que para o eleitor é uma oportunidade e foi um prazer imenso a gente poder participar aqui e fazer esse pool de emissoras, né? UOL, Folha, Bandeirantes, TV Cultura, foi muito legal, estou muito feliz de ter participado.